Desprezar-nos. E disseram: que é isto que fazeis? Querei rebelar-vos contra o rei? Aqui nós temos 3 ações, 3 verbos que o inimigo lança sobre Neemias. Primeiro, zombar. Segundo, desprezar. E terceiro, rebelar. Diga comigo: zombar, desprezar e rebelar. Eu vou te dizer o que significam esses 3 verbos. Primeiro, zombar. Zombar significa, se você puder, anote aí na sua Bíblia, escarnecer. Significa humilhar. Significa chocarrice, caçoar, ridicularizar. Isto que significa zombar. Olha o que o inimigo estava fazendo, zombando do povo de Deus. Segundo, desprezar. Desprezar significa não acreditar, depreciar, menosprezar, rebaixar. Você já ouviu esse filme alguma vez? O inimigo querendo fazer isto. Terceiro, rebelião, rebeliar. E você sabe que na Bíblia, rebelião significa feitiçaria. E hoje, infelizmente, existem muitos crentes feiticeiros. Diga misericórdia. Sim, crentes feiticeiros. São crentes rebeldes. Crentes que agem segundo uma rebeldia e não segundo a palavra do Senhor. Então esses 3 verbos aqui são verbos que o inimigo usa: a zombaria, o desprezo e a rebelião, para atrapalhar o propósito de Deus sobre a tua vida, para atrasar os projetos de Deus na tua vida, para atrasar os sonhos que existem nos seus corações. Mas nessa noite, Deus está nos dando armas espirituais para vencermos a zombaria, o desprezo, a rebeldia e o atraso do diabo nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quantos querem receber nessa noite? Anote aí, se você puder, na tua Bíblia. Primeiro, diz assim o texto no capítulo 1, versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diga aleluia por isso. Diga glória a Deus por isso, meu filho. Quando Neemias recebe as notícias ruins do seu povo, da sua cidade, do seu povoado, da sua família, diz a palavra do Senhor, amados, que ele começa, no exato momento, ele começa a agir diante de uma situação. E qual é a primeira atitude de Neemias? Ele, no momento de reflexão, diz a palavra do Senhor, que ele chorou por causa da sua humanidade. No entanto, ele se coloca em pé e começa a orar e a jejuar perante o Deus dos céus. A primeira coisa para vencer o atraso de Satanás, o atraso que o inimigo quer colocar sobre a tua vida, das promessas de Deus não chegarem até você, a primeira arma espiritual é o teu jejum e a tua oração. Diga aleluia por isso. Diga glória a Deus por isso. Diz a palavra do Senhor, amados, que um dia os discípulos foram questionados acerca de uma situação. E depois eles questionaram ao Senhor Jesus. Por quê? Porque agora Jesus não estava com eles. Jesus estava afastado, creio eu que estava orando. E de repente chegou uma pessoa que disse: eu gostaria que vocês orassem pelo meu filho, que é um lunático. E uma hora ele cai sobre o fogo, outra hora cai sobre a água. Era uma pessoa atormentada por um espírito maligno, uma pessoa enferma, uma pessoa doente. Trouxeram aos discípulos, e diz a palavra do Senhor que os discípulos oraram e nada aconteceu. Aquele jovem não foi curado, aquele jovem não foi liberto, e eles ficaram indignados com aquilo. E o Senhor Jesus chega, é claro que Jesus os socorreu na hora certa, para que eles não ficassem envergonhados, e ali o Senhor trata com aquela vida, liberta aquela vida, cura aquela vida. E os discípulos, após isto acontecer, chegam até ele e diz: Jesus, por que nós não podemos expulsar este demônio? E Jesus então olha para
para eles e chama a atenção deles. Está registrado lá em Mateus capítulo 17. E depois o Senhor Jesus declara: existem certas castas de demônios que só saem com jejum e com oração. E ali o Senhor traz este ensinamento para os discípulos. E eu quero declarar sobre a tua vida nesta hora: Satanás tem lutado de todas as formas e maneiras para atrapalhar o propósito de Deus sobre a sua vida. Sanbalá, Gesem e Tobias querem atrapalhar o propósito de Deus sobre você, trazendo desprezo, trazendo zombaria, trazendo rebeldia. Mas nesta noite eu quero declarar que através do teu jejum e da tua oração, este demônio vai ser posto para correr, vai ter que ir embora, vai ter que deixar o que é teu, e a bênção de Deus vai chegar nas tuas mãos. Diga aleluia. Pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso. Aleluia. Deus está entregando uma arma espiritual na tua mão. É o teu jejum e a tua oração. Diga aleluia por isso. Diga glória a Deus por isso. Porque o teu jejum e a tua oração trará comunhão com Deus, trará aliança com Deus, trará intimidade com Deus, trará força e fará você ficar fortalecido na presença do Senhor. Quantos podem dizer aleluia por isso? A primeira arma que Neemias usa é o jejum e a oração. A segunda arma, registrado no capítulo 1, versículo de número 9 agora, diz assim o texto da palavra do Senhor: e vós vos converteis a mim, e guardeis os meus mandamentos, e os fareis, então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o teu nome. Diga aleluia por isso. Diga glória a Deus por isso. Neemias, neste momento de jejum e de oração, ele começa a reivindicar algumas coisas de Deus, e começa a se quebrantar e se a humilhar na presença do Senhor, e começa a dizer então o porquê, o próprio Neemias dizendo o porquê que eles haviam padecido nas mãos do inimigo. E ali numa atitude de humilhação, ele se coloca diante do Senhor e diz: a verdade é, Deus, que nós estamos assim, porque nós precisamos nos converter. Então a segunda arma que nós temos que atuar para vencermos Sanbalá, Gesem e Tobias e o atraso do inimigo sobre as nossas vidas, sabe qual é? É a nossa conversão. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diz que você precisa se converter, meu filho. Se converter, a palavra conversão significa mudança, mudança de rumo. Nós precisamos mudar o nosso rumo, nós precisamos mudar as nossas atitudes, nós precisamos mudar os nossos caminhos, nós precisamos nos conscientizar de que há situações de nossas vidas que nós estamos embaraçados, que estamos patinando, que temos errado e desagradado a Deus. Isto o próprio Espírito de Deus testifica ao nosso espírito. E qual é o propósito de Deus sobre nós? Que nós nos quebrantemos diante dele e possamos dizer: Deus, nos muda, porque nós queremos ser melhores. Deus, faz de nós um vaso novo. Deus, faz de nós pessoas santas, agradáveis a Deus, e que vivem uma vida de sacrifício agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda arma espiritual para vencermos Sanbalá, Gesem e Tobias é a nossa conversão. Diga aleluia por isso. Diga glória a Deus por isso. Levante a tua mão para o alto e diga: eu preciso ser santo. Nós precisamos ser santos. Diga aleluia por isso. Diga glória a Deus por isso. Deus está derramando o batismo de santidade aqui nessa noite. O Senhor está visitando-nos neste momento, áreas de nossas vidas que nós não conseguíamos vencer. Aquilo que Paulo declara: o bem que quero fazer, este não faço, o mal que não quero, este sempre faço. O Senhor está mudando esta situação, o Senhor está mudando a sua vida e trazendo batismo de santidade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba nesta hora, para a glória do Senhor Jesus. Quantos podem dizer aleluia por isso? Então aplauda o nome do Senhor mais uma vez neste momento. A terceira arma que Neemias usa, agora no capítulo 2 do seu livro, no versículo de número 7, diz assim o texto da palavra do Senhor: e disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Diga aleluia por isso. Olha a estratégia de Neemias, quando Neemias chega diante do rei. E é claro que o seu rosto não estava, na verdade,
um dos melhores. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós expressamos o nosso rosto, aquilo que está em nossos corações. Um coração alegre aformoseia o rosto. Por contrapartida, um coração triste desaformoseia o rosto, se é que existe essa expressão na língua portuguesa.